queremos saudar aqueles que nos assistem pela internet e dizer como é bom estarmos reunidos nessa noite aqui, para juntos buscarmos um pouco mais de entendimento da palavra de Deus e juntos estarmos orando, buscando o Senhor, a sua força para o nosso viver. Anderson, você pode pôr o hino aí 417, mesmo a capela, nós vamos cantar. Eu bati o olho nesse hino, deu uma saudade dele. Que segurança sou de Jesus. Isso faz diferença, né? No nosso dia a dia. O hino 417 tem como texto aqui: o meu coração exulta no Senhor, porquanto me regozijo na tua salvação. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. A seu amor eu me submeti, extasiado então me senti, anjos cantando nos altos céus, louvam a excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Nós vamos falar com Deus em oração, agradecendo por essa noite, pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Lúcio, você pode nos dirigir nesta oração? Faz favor. Pai querido, obrigado, Senhor, obrigado porque nós estamos aqui reunidos em Teu nome e nós estamos aqui reunidos para Te louvar, Verdade. para Te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Nós vamos continuar, então, falando do nosso tema especial desse mês de férias, né? Desse mês onde nós temos tido a bênção de termos mais pessoas conosco. E o nosso tema geral tem sido esse: os desafios de Jesus. A escolha de ser um verdadeiro seguidor de Jesus. Lembrando do que Pedro, que aprendeu realmente a seguir a Jesus, nos moldes de Jesus, escreveu na sua primeira epístola isso: para isso vocês foram chamados. Nós vimos que seguir a Jesus é um chamado. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, ou em nosso lugar, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Essa expressão, para que sigam os seus passos, vem da boca de alguém que experimentou o que é seguir verdadeiramente a Jesus, se tornar verdadeiro discípulo dele, apesar das suas falhas, dos seus erros, das suas lutas, né? O Senhor Jesus fez de Pedro um seguidor verdadeiro dele.
E nós precisamos aprender isso com Jesus. Então nós estamos procurando andar nos passos de Jesus. E hoje o nosso tema vai ser o da compaixão. Na semana passada foi o da humildade e hoje nós vamos ver um pouco sobre esse tema da compaixão a partir desse texto do Evangelho que nos apresenta um retrato, né, um outdoor do que era ou significava estar perto de Jesus e seguir a Jesus e experimentar da sua compaixão. Mateus 9, 35 a 38. Acho que a gente pode ler juntos esse texto da palavra de Deus. O Senhor quer trabalhadores na sua seara. O Senhor quer servos na sua seara. E esse também é o tema nosso do mês, né? Diaconia, ser servo. Nós estamos ouvindo bastante nisso nos nossos cultos, nas nossas mensagens. E aqui o Senhor Jesus Cristo, aliás, né, Mateus está relatando, né, que Jesus Cristo percorria todas as cidades e vilas, todos os lugares, e ele estava pregando o Evangelho, ele estava ensinando, ele estava agindo, ele estava socorrendo as pessoas. E essa palavra no versículo 36 nos chama a atenção. Compadeceu-se delas. Era impossível Jesus olhar para uma pessoa e não se compadecer dela. E essa palavra compaixão ela é muito interessante porque no grego ela é formada por uma palavra que significa entranhas. Os antigos achavam que eram nas nossas entranhas, coração, pulmão, intestinos, né? É que estava a sede das nossas emoções, entranhas. Tá? Eu não sei por que isso, né? Eu não sei, hoje a gente pode até compreender um pouco isso, né? Quando você fica nervoso, né? Quando te dá algum problema, a sua emoção, o primeiro que afeta, muitas vezes, são os intestinos, né? As nossas entranhas, né? Então, essa palavra compaixão, ela é composta por uma palavra que significa as entranhas, os afetos, né? E Jesus nos convida a sentir como ele. Paulo diz, tende em vós este mesmo sentimento. E algumas traduções, né, diz, entranháveis afetos de misericórdia, né? Quase que traduzindo literalmente o termo grego aí que significa compaixão. Jesus então se compadecia das pessoas. Vamos lembrar um pouco da história de Jesus com os seus discípulos, pensando um pouquinho na dúvida de João Batista. Aí mesmo no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, do verso de 1 a 6, Jesus termina de dar instruções aos seus 12 discípulos e Jesus partiu dali para ensinar e pregar nas cidades da região. E ao ouvir falar das obras de Cristo, lá do cárcere onde João estava preso, ele mandou os seus discípulos perguntar a Jesus, tu és aquele que deveria vir ou nós devemos esperar o outro? Ou seja, tu és mesmo o Messias que deverá vir ou nós devemos esperar outro? E Jesus mandou uma resposta para João Batista pelos seus discípulos, dizendo o seguinte, olha, vocês voltem para João Batista e contem para ele as coisas que vocês estão ouvindo e que vocês estão vendo. E quais são essas coisas? Aí Jesus cita o Antigo Testamento. Cita um texto no Antigo Testamento que liga tudo que ele está fazendo ao Messias. E ele diz, os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados
e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandaliza por minha causa. Mas esta dúvida estava no coração de João Batista. Lá do cárcere, ele tem esta dúvida. Por mais incrível que parecesse, Jesus de Nazaré, o Messias de Deus, aquele de quem João tanto havia falado, andava pela Galileia, e o problema é que João Batista estava anunciando o seguinte a respeito do Messias. Lá em Lucas 3, 16 a 17, nós vemos o que João Batista anunciava a respeito do Messias. Ele dizia assim, olha, vem aquele que é mais poderoso do que eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E veja só o que João Batista traz. Diz, ele traz, o Messias, traz na mão a pá para limpar bem a sua eira, recolher o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. Ou seja, a mensagem que João Batista estava anunciando é que o Messias viria para juízo, né? Para julgar, para limpar, para queimar. E João Batista já era um homem meio rude, né? A maneira dele vestir, meio esquisitão, e ele pregava duro mesmo. Olha, vocês se preparem, porque o Messias vem assim. E aí ele ouve que Jesus estava fazendo e praticando atos de compaixão, de misericórdia. Parece que ele estava na contramão daquilo que Jesus estava fazendo, a mensagem dele. Jesus não estava desinstalando nenhum governo, ele não estava derrubando nenhum governo, ele não estava fazendo nenhum levante armado, né? Ele não estava mandando queimar ou pôr fogo em nada, e bateu aquela dúvida no coração de João Batista, será que é isso mesmo? Será que esse que eu estou anunciando é esse Jesus aí, que está por aí, que eu batizei? Então, vem a declaração de Jesus. Jesus lhe respondeu, ide e contai a João todas as coisas. E ele citou Isaías 35, 5, 6, onde diz que o Messias ia abrir os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos, o coxo saltará como o cervo, e a língua no mudo cantará de alegria, porque as águas arrebatarão no deserto e ribeiros no ermo. Isaías 61, 1, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos, enviou-me a restaurar os de coração abatido, a proclamar liberdade aos cativos e pôr os presos em liberdade. Então, o que Jesus manda dizer a João Batista identificar, mas é isso mesmo. O Messias faria isso. Antes de queimar, antes de juízo, ele seria compassivo. João Batista ele não estava errado em seus anúncios proféticos, né, acerca do Messias que viria. Até porque Isaías 61, 2, que continua, né, a profecia sobre Jesus, fala sobre o dia da vingança do nosso Deus. Só que Jesus faria isto na sua segunda vinda e não na sua primeira. Na sua primeira, Jesus viria, né, o Espírito do Senhor estaria sobre ele para libertar todos os oprimidos, para curar, para pregar, para ensinar. Você já teve alguma vez dúvida de quem é Jesus para você? João Batista balançou naquela hora. Mas certamente, com a paciência de Jesus, né? Com o amor de Jesus, em ensinar o seu primo, né? João Batista, sobre as coisas que ele estava fazendo, certamente tranquilizaram o seu coração. Compaixão, então, é uma das maiores marcas, ou a maior marca do ministério do Senhor Jesus Cristo. Quais são os retratos da compaixão de Jesus que nós temos? Primeiro, Jesus ele demonstrou compaixão por pessoas que sofriam fisicamente.
Por exemplo, em Mateus 20, 30 a 34, 2 cegos estavam sentados à beira do caminho e, ouvindo que Jesus passava, começaram a clamar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. É isso que os 2 cegos gritavam. E a multidão os repreendia, né, para que eles se calassem. Eles, porém, clamavam ainda mais alto: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus foi embora, né? Deixou aqueles cegos para lá? Não. Jesus parou, chamou-os e perguntou: o que quereis que eu vos faça? Isso aqui é papo para outra hora, né? Porque Jesus vê 2 cegos e pergunta para eles, né? O que você quer que eu faça? Tem gente que não sabe o que quer. Né? E Jesus quer que nós saibamos o que queremos mesmo que Ele nos faça. E eles lhe disseram: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Comovido, diz o texto, ou seja, profundamente tocado, Jesus tocou os olhos deles e eles imediatamente passaram a ver e o seguir. Então, nos retratos que nós temos nos evangelhos da compaixão de Jesus, Jesus demonstrou compaixão por pessoas que sofriam fisicamente. Sofriam fisicamente. Essa semana eu fui visitar uma pessoa no hospital, graças a Deus ela é crente no Senhor Jesus Cristo, mas eu pude ver no relato dela o pavor que ela estava sentindo, porque o caso era muito sério. Era muito sério. E Deus realmente livrou, libertou, porque a apêndice já estava supurada, e aquilo poderia comprometer todo o seu organismo e realmente levá-lo à morte. Mas a gratidão estava estampada no seu coração. E quando você vai nos hospitais, quando você vai em lugares assim, você vê a necessidade que essas pessoas têm de compaixão. Jesus sentiu compaixão por pessoas enlutadas. Lá em Lucas 7, a partir do versículo 11, pouco depois ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim. E seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. E quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade o acompanhava. E logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse-lhe: não chores, não chores. E aproximando-se, Jesus tocou no caixão, e ao pararem os que o levavam, ele disse: moço, eu te digo, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. É interessante que a narrativa, né, que fala que Jesus, se aproximando, teve compaixão, ele sentiu compaixão. Quando ele se aproxima do túmulo de Lázaro, a narrativa é que Jesus chorou. Jesus sabia o que ele ia fazer. Mas Jesus se compadece de nós. Ele se identifica conosco nas nossas lutas e nas nossas tristezas. Nós temos tido muitos sepultamentos, né, Fernando? Nesses últimos meses foram muitos. Nós visitamos muitos cemitérios, velórios. Graças a Deus, na maioria deles, pessoas crentes, né? Testemunho de fé, de confiança, mas pessoas que precisavam de compaixão. E os vizinhos desses, muitos não eram evangélicos, né? E a gente via, né, o sofrimento, a dor, e Jesus se identifica com a dor das pessoas enlutadas. Jesus também teve compaixão por pessoas que a sociedade rejeitava. Cobradores de impostos, né, como Zaqueu, prostitutas, poderíamos dizer homossexuais também. Até a prostituta beijou os seus pés. Crianças que eram consideradas, né, naquela sociedade como nada, impediam de Jesus se aproximar, das crianças se aproximarem para serem abençoadas. Leprosos, poderíamos falar aidéticos também, né, contextualizar. Ele ficou profundamente compadecido de pessoas que a sociedade rejeitava. Pessoas que a sociedade rejeitava. Nós vivemos muito bem, né, irmãos? Nós temos uma igreja muito boa. Nós temos amigos, famílias, né? Agora, você já passou perto de uma pessoa rejeitada? Uma pessoa que ninguém quer saber?
o seu cheiro afasta qualquer um dele. As suas feridas, né, nos dão asno. Quantas pessoas estão assim nessa situação, rejeitadas? Às vezes você tem lá no seu trabalho alguém que é olhado diferente, é uma pessoa rejeitada. E Jesus Cristo sempre teve compaixão de pessoas que a sociedade rejeitava. Jesus teve compaixão de quem não tinha quem cuidasse de si. Lá em Marcos 6, 34 a 37, Jesus desembarca e Jesus viu uma grande multidão e diz que ele teve compaixão dela porque eram como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, estavam perdidas, estavam vagando. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como já era tarde, aproximou-se dos seus discípulos, né? O lugar é deserto, já é muito tarde, manda embora para que possam ir aos campos, aos povoados em redor e compram algo para comer. Ele, porém, respondeu, dai-lhes vós mesmo de comer. Então eles perguntaram, compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Que era muita gente. Jesus se compadece de pessoas que não tinham como cuidar-se de si mesmo. E não era só o problema do estômago ali, da fome, né? Jesus antes começou a ensinar-lhes, começou a falar-lhes das coisas do reino de Deus, porque eram pessoas perdidas na vida. Você conhece alguém assim que está perdido? Começou 1, 2, 3 faculdades e não sabe para onde vai? Pessoas que não terminam nada que começam na vida. Pessoas que não sabem o que fazem. Se casam, se não casam, né? Se seguem, se não seguem. Jesus olha para as pessoas assim, que às vezes nós julgamos, né? Pessoas tão atrapalhadas, né? Que a gente não quer nem ficar perto. Jesus tem compaixão dessas pessoas e quer lhes ensinar e quer lhes dar um sentido para a vida. E Jesus teve compaixão especial pelos que estavam perdidos. Jesus percorria todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. E vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas, abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar teus filhos como a galinha junta os seus filhotes debaixo das suas asas, e vocês não quiseram. O jovem rico, a mulher samaritana. O jovem rico diz que Jesus olhou para ele e o amou. A mulher samaritana, né, Jesus Cristo estava ali pondo em risco a sua própria reputação. Mas Jesus demonstrou amor com aquela mulher e deu-lhe sentido para a sua vida. Bem, quando Jesus manda os discípulos de João voltarem a ele para dar-lhes este relatório, é como se Jesus estivesse dizendo a João Batista, João Batista, tenha ânimo, tenha ânimo. Você não precisa ficar desanimado aí não. Ele tinha boa razão para se reanimar. Jesus era de fato o Messias. A sua compaixão era a marca do Messias. Toda a sua vida e ministério eram ilustrações vivas dessa compaixão messiânica. Afinal, o coração de Jesus se comovia pelas pessoas que sofriam fisicamente, que sofriam perda dos seus entes queridos, que eram rejeitadas por seus parentes, por seus vizinhos, pela sociedade. Aqueles que não tinham quem cuidasse delas, destituídas de tudo, elas estavam espiritualmente perdidas, mas Jesus tinha compaixão dessas pessoas. Mas, queridos, compaixão não é algo barato, não. Compaixão custa caro. E é um produto, muitas vezes, em extinção na nossa sociedade. É bonito ser reconhecido, né, ser reconhecida como alguém compassivo, compassiva, mas é bom que se saiba que a compaixão custa caro em todos os sentidos. A compaixão de Jesus pela humanidade custou-lhe um alto preço.
Quais foram esses preços que Jesus teve que pagar? Custou a sua energia, longos dias, socorrendo necessitados, deixando de lado as suas coisas pessoais, como descanso, por exemplo. Um momento lá em que Jesus chama os seus discípulos, vinde comigo repousar num lugar à parte. A gente, quando lê o Evangelho, fala assim, agora Jesus vai descansar, né? Mas mal ele chegou no seu lugar de descanso, a multidão já o estava cercando e ele não despediu a multidão vazia. Certa vez, né, em meio a uma tempestade, Jesus estava tão cansado que ele não conseguiu ficar acordado, que ele dormiu, né? É claro que aquilo deu uma lição boa para os discípulos, mas mostrava que Jesus estava cansado. Custou energia de Jesus. Ele percorria todas as cidades e vilarejos pregando o Evangelho. Energia. A gente chega ao final de um dia, né? E hoje tem culto, será que eu vou? Estou cansado, beça. Olha, tem internet, por que eu não fico aqui em casa, esticadinho, né? Energia. Energia. Custou-lhe a sua reputação. Jesus era maculado com o apelido de comilão e beberrão e amigo de publicanos e pecadores. Ó, esse Jesus não deve ser boa gente, não. Olha com quem ele anda. Olha essa gentalha aí que ele está andando. Jesus Cristo pôs em risco a sua própria reputação. Muitos o consideravam destituído de uma boa reputação. Esse homem deve ser pecador. Olha, ele está se deixando tocar por essa gente, sentando na mesa com esses ladrões publicanos, entrando na casa desse Zaqueu. Olha a prostituta aí beijando seus pés. Que isso? Mas custou-lhe dinheiro também. Jesus viveu de doações. Lucas nos diz que algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de doenças, também iam com ele. E Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com os seus bens. Serviam com os seus bens. E aqueles bens eram usados para as pessoas terem as suas necessidades satisfeitas. Na EBF passada, eu contei a história missionária para as crianças de Hudson Taylor, como eu fui edificado, né? Eu conhecia assim por cima a história de Hudson Taylor, mas eu tive que me aprofundar mais, né? E Hudson Taylor era um homem que viveu assim, resignadamente. O que ganhava, ele não podia ver as pessoas necessitadas e ele dava, ele tinha compaixão pelas pessoas. Certa vez na China ele entrou numa casa onde a família não tinha que comer, ele tinha apenas uma moeda e ele doou aquela moeda. E logo em seguida, quando chega em casa, vem um envelope com uma oferta missionária da Inglaterra para suprir as suas necessidades. Mas ele aprendeu a viver assim. Custa dinheiro também. Lembra o bom samaritano, né? Que ele fez. Ele teve compaixão, tocou naquele homem, colocou no seu cavalo, pagou a hospedaria onde ele colocou e disse assim, ó, e se mais alguma coisa você precisar gastar, pode gastar que eu passo e vou pagar. Um homem desprendido. Mas principalmente, por fim, custou para Jesus a sua própria vida. O último ato de compaixão de Jesus foi sua própria morte na cruz, abrindo mão da sua vida em favor de pecadores como nós que não merecíamos nada. Havendo provado o vinagre, Jesus disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Deu a sua vida, amou os seus até o fim. Compaixão custa caro. Custa da nossa energia, custa da nossa reputação, nosso dinheiro e a nossa própria vida. Nós conhecemos muito bem João 3,16, né? E gostamos desse versículo. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E 1 João 3,16, a gente sabe? Até eu ando me esquecendo. Vamos abrir lá? 1 João 3,16.
Veja como nós somos. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. João 3,16. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Você nunca mais vai esquecer disso, né? João 3,16 e 1 João 3,16. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É claro que nós não podemos dar a nossa vida vicariamente como Jesus fez. Não há substituto para o sacrifício de Jesus Cristo. Não há salvação em nenhum outro. Mas, em algum sentido, Jesus nos ensina a dar a vida pelos nossos irmãos. Com a nossa energia, às vezes com a nossa reputação, com os nossos bens, entregar a nossa vida por aqueles que sofrem. Compaixão. Ligando esse tema ao nosso tema principal desse mês, compaixão é um estilo de vida diaconal. Mateus 25 fala, naquele último dia, quando nós estivermos na presença do Rei e o Senhor disser: vinde benditos dos meus pais, porque eu tive fome, você me deu de comer, tive sede, você me deu de beber, estava nu, você me vestiu, estava preso, você foi me visitar. Atos de compaixão. E aí Jesus vai dizer: Senhor, vão perguntar para Jesus, mas quando nós te vimos assim, né? E qual vai ser a resposta de Jesus? Quando fizestes a um desses pequeninos, fizestes a mim. Então a compaixão é um estilo de vida diaconal que Jesus nos ensina. Seguir a Jesus é seguir o seu exemplo, é ter o mesmo sentimento que houve nele. E aqui nós temos mais um retrato, mais uma faceta da vida do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos dispostos a seguir a Jesus e a pagar esse preço. Eu queria terminar com algo que eu vi naquela revista Mãos Dadas, que é um encarte da revista Ultimato, que trabalha com crianças, né? E uma revista especial foi esse tema, compaixão. E lá alguém fez esse estudo e definiu com compaixão da seguinte maneira: compaixão é ver aquele que sofre como Deus o vê. Então, ter compaixão é olhar para as pessoas com os olhos do Senhor Jesus, com os olhos de Deus sobre ela. Compaixão é ouvir aquele que sofre como Deus o ouve. É muito diferente de como muitas vezes nós estamos ouvindo as pessoas. Nós falamos sobre isso domingo, né? Ter compaixão é levantar a voz em favor da pessoa que está sofrendo. Eu custei a achar uma foto aqui, eu lembrei de Martin Luther King, que ergueu a sua voz por uma causa justa, verdadeira. Ele que era um pastor, né, evangélico, tinha um compromisso, ergueu a sua voz em favor da pessoa que estava sofrendo. E, por fim, compaixão é agir em resposta prática ao sofrimento da forma que Deus dirigir. Madre Teresa de Calcutá é uma mulher que nos deixa um exemplo assim grandioso, de alguém compromissado realmente com Cristo Jesus e que entregou a sua vida, né, por aqueles que estavam sofrendo. Seguir a Cristo, eu estou disposto a ter um coração assim, compassivo, e a praticar essas coisas na minha vida. Que Deus nos abençoe, né, e que nas nossas orações nós possamos pedir ao Senhor mais compreensão disto. Coração mais compassivo, mais parecido com o do Senhor Jesus Cristo. Para que no nosso dia a dia, né, nós sejamos realmente identificados como aqueles que seguem verdadeiramente a Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre, porque imitamos o seu exemplo. Que Deus assim nos abençoe. Amém, irmãos?